23 anos atrás, o Atlético estreava na Copa Libertadores da América, jogo em Lima contra o Alianza, vitória por 3-0. E a gente traz aí as vésperas do jogo de estreia do Atlético na Libertadores de 2023. Um dos protagonistas daquela partida, Lucas Severino, marcou gol naquele jogo de estreia do Furacão na Libertadores. Parece que faz tanto tempo assim, Lucas. Tudo bom? É, como tá, Fernando? Tudo ótimo. O tempo passa, né, a gente acaba até se surpreendendo quando fala 23 anos, né, é uma data realmente longa, porém a gente fica sempre muito feliz quando relembram, né, desse momento histórico na no no na história do Atlético, né, por ter sido a primeira Libertadores, primeira participação numa Libertadores. É óbvio que no momento agora é totalmente diferente, que o Atlético é uma realidade, não é mais uma grata surpresa como foi em 2000, mas a gente fica sempre feliz quando recordam daquele momento que marcou não só o Atlético, mas como todos nós daquele elenco. Sim, né, uma partida realmente histórica, né, o principal torneio do continente, você estrear jogando bem, vencendo fora de casa é sempre importante. E como você disse, acho que, o contexto é bem diferente, né, não tem como se comparar. O Atlético que em 2000 viajou, saiu daqui de Curitiba, como um time até desconhecido para o Alianza, né, que é um Sim. time grande lá do Peru. E hoje o Atlético chega duas vezes vice-campeão da América, conhecido, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana. Qual que era para vocês o sentimento de estar estreando, de fazer aquela viagem, e como que vocês chegaram lá sob o olhar da imprensa peruana, do time adversário? Você recorda para a gente como que foi aquilo lá? Bom, a ansiedade era tremenda, né, apesar de a gente ter 2 jogadores, super experientes, né, que era o Goiano, que já tinha disputado a Libertadores, sido campeão inclusive, o Silas também, que era um grande nome daquela época, que tentava passar essa tranquilidade para nós, mas era explícito que era muita ansiedade, nós não sabíamos realmente como seria essa recepção, e por uma surpresa não tão boa, ninguém conhecia a gente, foi algo estranho, que nem o nome do Atlético estampado nos jornais era Atlético Paranaense, era Air Paranaense, porque realmente era um clube, né, muito desconhecido dentro do continente sul-americano, mas eu acho que nós conseguimos desbravar naquele primeiro jogo. Foi um jogo que, por jogar com uma equipe, eh, já conhecida, né, assim, apesar do Aliança não ser uma potência, mas já era muitas participações, uma das equipes mais fortes do Peru, então isso até deu uma valorização a mais, né, nessa nossa estreia, e fez com que nos próximos jogos, aí sim, o Atlético chegasse com um respeito maior. Não que foi falta de respeito, mas era sim um desconhecimento total. Na época as informações eram menores do que hoje em dia, Sim. e hoje com certeza, além de ser mais rápido, o Atlético realmente, tem uma história muito fortalecida, com o bicampeonato da Sul-Americana, como você mesmo disse, o bivice-campeonato da Libertadores, sempre chegando com muita força nos campeonatos nacionais, então é uma diferença grandiosa, mas a desvalorizar aquele momento sim que foi mágico nas nossas carreiras. Você também citou a ansiedade do elenco de chegar lá, fazer uma partida de estreia tão importante assim, né. Mas você tinha o quê? 20, 21 anos naquela data lá em fevereiro de 2000. Pessoalmente, para você, como que foi aquilo lá? Foi tua primeira viagem internacional? Não, não a primeira internacional, porque eu já tinha convocações para a seleção de base, né, já tinha, viajado para fora do país em outras oportunidades, mas com 21 anos, sem dúvida nenhuma, eu tinha um quê de ansiedade, tanto é que tem uma história bacana, engraçada, que me dá uma diarreia antes do jogo, não sei se pela alimentação ou algo diferente que eu tenha comido, ou a própria ansiedade, e todo mundo ficava zoando, isso aí é preocupação com a estreia da Libertadores, mas deu tudo certo, Bolinha, e eu não me recordo se era o Muga ou o Dr. Edilson, Era o era Edilson o naquele era o jogo. Edilson, então eles conseguiram, sanar esse desvio aí de que
Então, para você ver, né, que realmente era uma cidade, apesar de eu já vir, né, já com uma bagagem bacana, Sim. 2 ou 3 brasileiros, eu tinha acabado de ser campeão do pré-olímpico com a seleção brasileira, então eu tinha uma bagagem, mas mesmo assim foi um dia especial na minha vida. É, tanto que o corpo ele entrega aí a ansiedade, né. Não é isso não é uma coincidência, né, Não, é não, jamais. Tenho certeza que foi porque eu consegui jogar normal, tanto é que fiz o gol. Lógico, não foi o primeiro gol, o Luizinho, nosso grande homem, o cara que batia bem demais entrou mais uma vez na história do Atlético, né, fazendo aquele golaço, mas eu consegui sim fazer um gol que ficou marcado para mim, assim, pela idade, pelas responsabilidades que eu carregava mesmo sendo muito jovem, e é sempre gostoso, mas o corpo sentiu sim. Ah, com certeza. Fala um pouquinho daquele ambiente do estádio, é um estádio que, ele é mais fechadinho, assim, né, ele tem imagino que os torcedores façam uma certa pressão ali, sobre os adversários, mas o Atlético saiu com um gol muito cedo, aos 6 minutos, com o Luizinho, que foi quase um escanteio ali, que ele bateu, cruzou aquela bola, entrou, ele tinha uma batida na bola realmente especial, né? Batia, fazia muitos gols de falta. Tanto que no jogo da volta ele fez gol de falta contra o Alianza na Arena. E aí acho que aquele gol acalmou as coisas para o Atlético, né? Em relação à torcida, eu tenho que ser bem honesto, Fernando. Lógico que a gente tinha uma certa preocupação para saber como é que ia enfrentar a pressão, só que nada se comparava à torcida do Atlético, né? A gente estava recém ali da inauguração da Baixada, tinha 6 ou 7 meses que a gente vivia num caldeirão todos os jogos. Então, aquilo para nós, lógico que jogar na arena é a favor, mas a gente já estava acostumado como seria, né? Então, Uhum. essa questão torcida, a gente tinha uma expectativa, mas a gente sabia que não ia. Era mais dentro de campo mesmo para poder se ambientar, até gramado, a maneira que eles iriam nos agredir ali logo de início. Mas como você disse, a gente com o gol do Luizinho, toda essa preocupação, essa ansiedade vai embora, porque a gente fica leve, o time era um time leve, né, surpreendia Sim. com aquele quadrado mágico, onde talvez o Kleber era o que ficava mais fixo ali para ser o nosso finalizador, e o Adriano e o Kelly e eu fazendo um giro ali bem bacana, então a gente na verdade que surpreendeu eles, né, com o gol do Luizinho, a gente conseguiu impor nosso jogo, e foi um jogo relativamente tranquilo, assim, até muito mais tranquilo do que a gente esperava. Uhum. Você fez o gol aos 43, então, antes de ir para o intervalo, o Atlético já tinha vantagem ali de 2-0, depois foi controlar a partida no segundo tempo e o Kelly fez o gol no finalzinho do segundo tempo, fechando o 3-0. Lucas, como que a gente já falou um pouquinho, claro, a ansiedade de estreia, é um clube, né, que não tinha o tamanho que tem hoje. Internamente, o que se falava daquela Libertadores, aonde que o Atlético queria chegar, acabou parando nas oitavas de final, né, contra o Atlético Mineiro, foi eliminado dos pênaltis. Mas qual era o sentimento dentro do clube daquela estreia? Ou era aquele sentimento de: "Ah, vamos fazer o nosso melhor, vamos ver aonde a gente chega", ou vocês tinham o objetivo: "Ah, vamos passar de fase, depois vamos pensando", como que era internamente essa situação? O Petralha, até voltando um pouquinho, o Petralha tinha uma visão, já muito fortalecida na mente dele, que o Atlético era gigante, que o Atlético podia chegar, de igual para igual com qualquer equipe, tanto nacionalmente quanto, no nosso mercado aqui, que era o sul-americano. Então ele transmitia isso com uma propriedade, com uma força tão grande que é óbvio que a gente se contagiava com aquilo, né. Então, ele nos dava confiança, tem um episódio que eu já conto sempre, que foi quando a gente perde para o Botafogo de Ribeirão, aqui na minha cidade, porque ele queria já classificar entre os 8 do brasileiro daquele ano, porque ele tinha convicção que a gente poderia, no mínimo, conseguir a vaga para Libertadores diretamente, ali sendo, Sim. né, entrar entre os 2. Então, isso todos nós tínhamos consciência do quão era forte o nosso time, apesar de jovem, apesar de não ter jogadores tão consagrados assim, né, de nome que eu digo, né, porque todos ali já tinham uma experiência. Então a gente entra, sinceridade, sabendo, a surpresa sempre era externa, para a imprensa internacional, para os times que nos enfrentavam, mas entre nós a gente sabia que a gente podia chegar mais longe. Tanto é que o jogo do Atlético Mineiro,
bem resumidamente, foi uma tristeza muito grande, porque a gente sabia que poderia chegar muito longe. No jogo no Mineirão, talvez a gente não tenha feito um grande jogo, mas foi um jogo ok. E em casa a gente faz um grande jogo, a gente leva um gol, mas se você quando a gente vê todo o contexto do jogo, várias oportunidades perdidas, a gente leva um gol bobo, né, um lance, que se acontecer de novo, nunca mais a gente leva aquele gol, o Atlético nunca mais vai levar esse gol, mesmo porque a arena hoje com o gramado que tem, a bola não vai acontecer aquilo que aconteceu. Enfim, então, foi uma tristeza, assim, não foi, você falar: "Ah, mas chegou aonde ninguém esperava, ninguém imaginava", não, entre nós a gente sabia que a gente poderia ir até mais longe do que nós fomos. E o time tinha uma qualidade, né, absurda. O Adriano Impressionante. Gabiru, o Kleber, o Kelly, você ali na frente, era qualidade e o time jogava, né, não era um time que dependia de uma arma de bola parada, é um time que jogava para frente, jogava leve e botava medo nos adversários. Sim, e sem contar que a gente tinha um elenco muito forte, com o Kleberson, por exemplo, que depois se Sim, torna aí um grande reserva, nome do né. Atlético reserva, entrando sempre buscando o seu espaço. O elenco era muito forte, o Cocito era reserva nesse momento, e um cara que também entrava sempre para nos ajudar e dar essa fortaleza ali também para a zaga, então, Uhum. enfim, era um time que tinha, assim, muitos jogadores que não eram conhecidos, mas, assim, que o Vadão confiava cegamente, assim, tanto é que, quando a gente termina ali o Paranaense, né, que uma base sai, eu, o Kelly, enfim, vários saem, né, o Vadão inclusive, a gente sabia que tinha deixado um legado, porque a sequência seria positiva e com certeza foi, tanto é que o Atlético, depois não parou, né, teve um hiato ali entre 2011, sei lá, que é rebaixado, mas a gente tem convicção que a gente fez parte aí de uma construção de um time que não tem como dar ré, né, é um foguete que só tem, o espaço aí para conquistar. Você citou o saudoso Vadão, né, treinador do Atlético em várias passagens, comandou esse histórico time aí da primeira Libertadores. Você lembra como foi a preleção dele antes daquele jogo? Teve alguma coisa diferente, não? O Vadão era um cara muito tranquilo, o Vadão gostava muito de trabalhar com psicólogo, então, o Serapião, ele não viajou, mas, durante a semana nós tivemos muitos bate-papo, então o Vadão ele na preeleição em si, era só para ele taticamente, assim, né, ele não era um cara que nos moti que queria aquele cara Motivar. é Vamos, diferente do vamos. Luxemburgo, que faz Aham, um show, assim, né, na sim. preeleição, o Vadão era um cara muito mais tranquilo, porque ele durante a semana, ele já preparava. A preleção dele era durante os treinamentos, era como eu falei, com psicólogo, então a gente foi muito bem preparado e ali eu, eh, não tenho assim, né, são 23 anos, mas eu tenho certeza que era só para alinhar a parte tática e é óbvio, né, eu tenho convicção que ele deve ter falado, principalmente para nós mais jovens, né, segurar a ansiedade. Eu Uhum. lembro que no começo do jogo, assim, tem algumas jogadas que eu errei, que eu queria logo ir para cima, sabe, querer driblar, querer fazer as jogadas, e ele já tinha nos alertado para segurar mais a bola, não agredir tanto. Então era um cara espetacular, é como você falou, é saudoso, a história dele é bem linda dentro do Atlético, e é gostoso a gente relembrar dele, sim. Uhum, legal. Ô Lucas, você diria que aquele jogo ali, fica entre os mais especiais da tua carreira, por ser uma estreia de Libertadores, marcando gol, você coloca entre um dos mais especiais pelo tamanho, né, realmente, do que representou para o Atlético também? Ah, sem dúvida. É porque a minha história, a minha carreira é repleta de momentos especiais, mas, sem dúvida nenhuma, um jogo internacional, a estreia da Libertadores, estreia do clube, Do né, numa clube, né, Libertadores, isso então assim, sim. fica marcado sim, tá entre os jogos que eu tenho que colocar na prateleira ali de um dos jogos mais especiais, mais importantes, né. O gol talvez não tenha sido um dos mais bonitos que eu fiz, né, mas por ser em Libertadores, por ser numa estreia, com certeza é um dos mais importantes. Foi um gol deslocando o goleiro ali, o goleiro saindo, você tocando, né. Característica mais do Kleber, né, que era o É. nosso grande finalizador, né, mas eu consigo entrar ali e me infiltrar bem, né, Adriano, se eu não me engano, que me dá o passe, e eu consigo de frente para o goleiro conseguir só e eu já tinha errado vários daquele estilo de gol e eu Uhum. consigo
Porque a tomada de decisão quando você é jovem, você erra muito, né, então já Uhum, teve jogo em Atletiba, eu queria driblar o goleiro, então sempre eu estava marcado que eu tinha que chegar decisivo, ou dribla ou dá o toque, naquele lance aham. eu fui feliz de só tirar e fazer um gol. Fazer o simples, né, ou faz um ou faz o Simples. outro ali, e aí você tem a decisão talvez mais assertiva para o momento. Eh, por ser estreia de Libertadores, você sentiu algum tipo de catimba diferente naquele jogo? Sei lá, vamos dizer assim, algum tipo de provocação do Alianza Lima ou um menosprezo por ser um time brasileiro que não era tão conhecido assim? Teve alguma coisa desse tipo ou não? É, menosprezo não, mas eu acredito que eles se surpreenderam. Eu acho que eles não imaginavam que nós tínhamos tanta qualidade, principalmente, quando se fala da parte ofensiva que a gente falou aqui, que era um time que jogou, que agrediu, que mesmo estando fora de casa não ficou recuado. Então essa talvez tenha sido, assim, a surpresa. Mas catimba não, mesmo porque a gente quase não entendia espanhol, né, cara. A gente acha que é parecido com o português, então se eles me xingaram, se eles fizeram alguma coisa, chegavam firme, né, não tinha o VAR que tem hoje, então teve várias jogadas ríspidas, assim. Mas como eu falei, não entendia nada, o negócio era jogar e partir para a próxima jogada sem se preocupar com o que ele estava falando, porque se estava falando também eu não entendi nada. E 21 anos, estava no auge da juventude ali, vai para Levinho, cima. levinho, sem se É, preocupar, depois do que aconteceu antes do jogo, mais leve ainda. exatamente, exatamente. Essa história eu já contei várias vezes e todo mundo fala que eu estava pipocando, mas eu provei dentro de campo que não, que só foi ansiedade mesmo e deu tudo certo. Mais leve ainda. E Lucas, hoje assistindo tudo o que aconteceu com o clube, a gente já falou agora diversas vezes, né, da transformação que o Atlético passou. O Atlético vai para mais uma Libertadores, agora estreando na nona edição contra o Alianza Lima, o jogo nessa terça-feira. Como que você analisa esse crescimento e você acha que eh, o time, o clube em si está amadurecendo para, quem sabe, chegar de volta a mais uma final, a buscar esse título? Como que você vê isso também como torcedor? Me coloco hoje como torcedor, sem ser tão, sendo mais racional, né, porque quando existe a paixão, existe mais Claro. críticas, né. E eu sou sempre mais, razão, assim, de pensar, de analisar. O Atlético vive um momento extraordinário, eu coloco principalmente o Vitor Roque como a nossa principal arma ali, diferentemente daquele momento que nós tínhamos 4, né, eu acho que o Vitor Uhum. Roque hoje ele é disparado, né, ali naquele momento a gente dividia essas atenções e hoje o Vitor Roque é disparado a melhor arma do Atlético, talvez o grande nome aí que do Brasil, né, dessa geração. Então eu acredito sim que o Atlético chega totalmente diferente e com a Aliança muito mais preocupado, assim, né, totalmente diferente daquela época. É até bom que o Atlético tenha isso na cabeça, essas lembranças, né, porque se inverte. Então o Atlético tem que chegar, assim, com muito mais humildade, com muito mais simplicidade, para não ocorrer o inverso, né, que foi o que aconteceu. Hoje o Atlético tem muito mais time que o Aliança e ele não pode só deixar isso, do lado de fora. Eu acho que se o Atlético chegar lá dentro e se impor, a chance é grandiosa de ter uma vitória na estreia e, consequentemente, o Atlético sim, como você disse, sonhar, né, com essa tão luxuosa conquista da Libertadores. Eu acho que o Atlético sim tem possibilidades, já provou o ano passado, eu acredito sim, que o Atlético tenha condições reais de sonhar alto. E começando, quem sabe já impondo uma vitória, quem sabe um 3-0 de volta contra o Alianza para relembrar, para marcar aquele jogo de 2000, né, Lucas? Coincidência melhor não existiria, né. Eu vou torcer muito para que seja, pra que aí o Vitor Roque, que é um dos mais jovens, também faça um gol na estreia, Vai enfim. que o Eu Coelho pega uma bola tipo o Luizinho Neto ali, ele dá uns chutes de exatamente, fora da exatamente. área. Sempre essas comparações são boas quando são positivas, né, então vamos torcer para Aham. que realmente essa coincidência volte e seja um 3-0 aí com gol de, vamos ver, Coelho, aí segundo do Vitor Roque e o terceiro do Terans, seria perfeito aí a gente ter esses 3 fazendo gol na estreia. Grande Lucas, muito obrigado aí pela participação com a gente. Um prazer falar contigo de novo. Valeu, Lucas. Fernando, sempre bom falar com vocês e vamos torcer para o Atlético ter essa grande vitória. Um abração.